Finalizadas as negociações com o Santos, o técnico do Juventude, Thiago Carpini, envia áudios para a Rádio Itatiaia falando do interesse dele em trabalhar no Cruzeiro caso fosse procurado, algo que não aconteceu. E justifica esse desejo por alguns motivos. O torcedor do Juventude não gostou nada desse tipo de afirmação, se sentiu ofendido, de certa forma traído pelo seu treinador. O Thiago Carpini errou e errou feio nessa estratégia de comunicação, naquilo que ele disse e não deveria ter dito. No entanto, ele não falou nenhuma mentira. E na minha opinião, os motivos que levariam o Thiago Carpini a sair do Juventude são exatamente os motivos que fazem do Juventude e que fazem do Caxias também um clube competitivo. O Carpini só sairia do Juventude pelo que o Juventude tem de melhor. Eu vou explicar pra vocês nesse vídeo porque eu acredito nisso, desde que você se inscreva, claro, aqui no canal da Sport Serra. Considere se tornar membro aqui do canal, você cai direto lá no nosso grupo do Telegram pra gente trocar ideias de futebol ao longo do dia. E muito obrigado por estar aqui conosco. No ano de 2005, eu era setorista do Caxias, passava praticamente o dia todo no Estádio Centenário. O técnico do Caxias era Mano Menezes, havia feito uma excelente campanha na Série B do Campeonato Brasileiro de 2004 e ele troca o Caxias e vai para o Grêmio, e isso gera um burburinho muito grande. O torcedor do Caxias até hoje não entendeu essa decisão, mas o Mano Menezes, que veio do 15 de novembro de Campo Bom, sai do Caxias extremamente valorizado, ganhando muito mais em termos de salário. Depois do Grêmio, vai pro Corinthians, vai parar lá na seleção brasileira. Neste ano aqui, de 2023, o Caxias tem uma ótima campanha no Campeonato Gaúcho e o seu técnico, Thiago Carvalho, sai do Caxias por um projeto que ele julgou melhor no América de Natal. De qualquer maneira, foi ganhar muito mais lá no América de Natal. Ele chega da Aparecidense muito menor do que sai do Caxias, enquanto profissional sai muito mais valorizado. No caso do Juventude, no ano de 2004, quando eu também era o setorista do Juventude, chega lá de Alvorada um menino que tinha o apelido de Carioca. Aqui no Juventude ele vira Thiago Silva. Daqui sai para o Fluminense, depois Seleção Brasileira, PSG, e vocês conhecem a carreira do Thiago Silva. Ou seja, ele chega menor como profissional do que sai do Juventude. O que eu quero dizer com esses exemplos, e eu poderia aqui passar horas e horas citando, lembrando exemplos, trazendo estudos de caso daquilo que acontece com profissionais que passam por Caxias e por Juventude, é que os nossos times têm um DNA. E aí eu quero partir de uma premissa, e preste bem atenção nessa premissa, essa é uma convicção minha. Os clubes mais tradicionais, aqueles que têm algumas dezenas de anos, ou aqueles que já são clubes centenários, eles têm um DNA. Todas as vezes que estes clubes respeitam o seu DNA, esses clubes são vencedores. Todas as vezes que esses clubes fazem o seu planejamento de outra forma, ou desrespeitando a sua característica, o seu jeito, a sua identidade, o seu DNA, estes mesmos clubes são derrotados. Partindo dessa premissa e da análise dos casos que eu citei anteriormente, nós podemos concluir que os times de Caxias do Sul, apesar de suas diferenças, e existem algumas diferenças entre eles, eles têm uma coisa em comum, uma característica em comum. Eles são clubes ponte, não são clubes nem de início, nem da base da pirâmide, mas não são os clubes fim. O que eu quero dizer, nenhum profissional do futebol, que obviamente não é daqui da cidade, pensa em Caxias e Juventude como o lugar, objetivo final da sua carreira. O profissional não vê o Caxias e o Juventude como o lugar onde ele vai ficar rico. Não é no Caxias e no Juventude que um treinador ou um jogador vai dizer foi só para isso que eu trabalhei, agora aqui estou satisfeito. Não. Os nossos clubes, o que tem de melhor, inclusive, é o seu DNA, é serem clubes de passagem, porém clubes que valorizam os profissionais. Como eu disse, profissionais chegam na dupla Caju, via de regra, menores como profissionais do que saem daqui. Ou seja, Caxias e Juventude projetam profissionais para o mercado, eles têm essa característica, eles são conhecidos por isso. Um profissional que passa no Caxias, um profissional que passa no Juventude, ele se torna muito maior. Chegamos ao caso de Thiago Carpini. Thiago Carpini, antes do Juventude, era um profissional menor do que ele é hoje. E aí eu quero dizer para vocês por que o Thiago Carpini sairia do Juventude. Porque ele se valoriza no Juventude. Thiago Carpini ainda não recebeu lá uma proposta, é bem verdade, dos grandes 10 clubes aí do futebol brasileiro. Teve essa proposta do Santos, mas o Santos tem uma situação toda peculiar e particular, porque hoje ele é um clube da Série B. Mas o Thiago Carpini só está sendo lembrado neste momento pelo trabalho que ele fez no Juventude. É claro que ele foi bem no Água Santa o suficiente para abrir para ele
a porta do Juventude. Mas se ele está sendo lembrado neste momento pela mídia do centro do país para ser o treinador destes clubes gigantes, é pelo que ele fez no Juventude. O Juventude projetou o Thiago Carpini. E é verdade que ele vai aceitar uma proposta desses grandes clubes quando ela vier. Talvez ele não precisasse ter externado isso nesse momento, ainda mais da forma que foi. É verdade. Mas também é verdade que se ele está sendo lembrado é porque o Juventude o coloca nessa situação de mercado. E não só o Carpini, o Juventude coloca qualquer profissional numa situação melhor de mercado. Breno Lopes aí é um bom exemplo, veio do interior de Santa Catarina, se valorizou no Juventude, hoje está no Palmeiras. O Sorriso, o menino que o Juventude foi buscar no Nordeste e se destacou e foi vendido depois, hoje é jogador da Red Bull, enfim, poderia aqui citar inúmeros exemplos de como o Juventude é um clube que projeta, o Juventude é um trampolim para profissionais. E esse é um grande mérito do Juventude, isso não é um problema, isso é um mérito, o Juventude ganha competições assim. O exemplo é este ano, o Juventude vai buscar um desconhecido Thiago Carpini, que agora sai como o grande nome, ou ficha 1 aí da imprensa brasileira, sempre que um treinador é demitido aí nesses grandes clubes do Brasil. Entendem, meus amigos? O DNA dos nossos times, o DNA do Juventude é exatamente o motivo pelo qual o Carpini sairia do clube. Ele projeta profissionais. O Juventude faz profissionais médios ficarem grandes. O Juventude faz profissionais pequenos ficarem pelo menos médios. Ou seja, todas as vezes que o Juventude respeita esse DNA e que ele é um clube ponte, ele conquista resultados. Desde o Gauchão de 98, a Série B de 94, a Copa do Brasil de 99, se vocês fizerem uma análise profunda daqueles elencos, tem ali um monte de perfis de profissionais que chegaram menores, que se valorizaram no Juventude e que saíram maiores. É um ônus perder profissionais? É o ônus que os nossos clubes têm. Todas as vezes que os profissionais aqui se destacam, eles se valorizam e depois eles vão para os próximos passos. Mas também é o bônus, porque é graças a esse DNA e essa capacidade que poucos clubes têm de projetar profissionais que o Juventude, no caso aí do Carpini, consegue vencer. O Juventude está na Série A do Campeonato Brasileiro muito porque apostou no seu DNA e é por isso que agora está pagando o preço, né? Que é o assédio aí aos seus profissionais. O Thiago Carpini, ele é maior hoje do que antes do Juventude. Ele precisa admitir isso. E ele sabe disso, porque não é uma pessoa desprovida de inteligência, muito pelo contrário. O que o Carpini disse para Itatiaia é uma verdade. Talvez não devesse ser dita, mas é uma verdade. O Juventude projeta seus profissionais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.